Fala galera, boa tarde, chegamos com um pouquinho de atraso, mas chegamos. Esperar a galera se organizar aí um pouquinho. Tentar resolver uns problemas técnicos, porque a galera reclamou nas últimas lives que estava travando muito durante os vídeos, né? Então o que eu tive que fazer? Boa tarde, dona Ingrid, para a senhora também, tudo bem? Ó, eu tô vendo lá, hein, só postando foto de comida, hein? Cuidado, hein? O que acontece? Tive que vir aqui para casa da minha mãe para poder tentar melhorar em relação à internet, para ver se a gente consegue ter uma interação melhor, né? Para que não fique travando tanto, a gente acabe... Fica chato, né? Fica meio desmotivado, desanimado em relação a isso. Então, para eu ver como é que tá em relação o tempo, né? A internet está legal. Se estiverem me ouvindo bem, eu pedi um joinha aí para vocês. Valeu, Guilherme, também te amo, tu mora no meu coração. Deve estar ainda com um delayzinho, né? Se estiverem me ouvindo bem, faz um joinha aí, por favor. Eu acho que tá com um pequeno delay. Mas, vamos lá. O tema da nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre classificação de risco. Beleza? Tranquilo? Muito obrigado aí pelo feedback de vocês. Vamos falar sobre classificação de risco. Vamos lá. A gente tem algumas técnicas de classificações. Uma das mais conhecidas, uma das que mais se pedem pra gente, é em relação à escala de Manchester, né? Que a galera fala da escala de Manchester. Adoro quando eu ouço o pessoal falando da escala de Manchester e tal. O que acontece? A escala de Manchester, o nome dela já é dado como escala de Manchester por conta da sua criação, que foi feita na Inglaterra, na cidade de Manchester, a fim de que se priorizarem em relação ao atendimento. Vamos lá. Como é que funciona em relação à classificação de risco, Gustavo? A gente tem que lembrar o seguinte: quando o Sistema Único de Saúde foi criado, tudo era baseado num serviço que existia antes, chamado, que só era tratado em relação às pessoas que conseguiam comprovar a sua parte de contribuição. Aí até que o Sistema Único de Saúde foi criado como o melhor modelo, né, em relação a atendimento de saúde do mundo, no papel, e aí foi dotado algumas medidas para poder se organizar. Foi pego esse espelho lá da Inglaterra, da escala de Manchester, aonde a gente separa por cores. Qual a primeira coisa que eu preciso entender é o seguinte: para que serve a minha escala de Manchester? Alguém me perguntou ali: Gustavo, a escala ela serve tanto falar escala ou fluxograma? Não tem problema. De Manchester vai ser sempre, quando a gente fala em relação à escala de Manchester, beleza? Existem também em relação, por exemplo, ao Ministério da Saúde, ele prega muito em relação ao fluxograma, né? O Ministério da Saúde bota lá os fluxogramas em 2008, 2007. Ele trabalhava muito com as cores só vermelho, amarelo, verde e azul. Nos atuais, eles já conseguiram implementar o laranja, o que já vinha da escala de Manchester anteriormente. Vamos lá. Qual a principal função da minha escala de Manchester ou do meu fluxograma? Para que serve a triagem? A primeira coisa que eu preciso saber é: a triagem ela vai vir para organizar uma fila. Mas organizar uma fila como, Gustavo? Não é mais por ordem de chegada, mas por ordem de necessidade. Como assim? Chegou dentro da uma unidade um paciente com quadro de cefaleia, mas hemodinamicamente estável. A pressão arterial está boa, respiração está boa, o hemoglucoteste está bom, saturação está boa, tudo está bem nele, mas está sentindo dor de cabeça. Daqui a pouco chegou um paciente com algum tipo de sangramento, de repente, por exemplo, uma hemorragia. Esse paciente, mesmo que ele tenha chegado primeiro da cefaleia, a vez dele vai ser cedida, ele vai perder essa
essa chegada dele não vai ser contabilizada, porque o paciente que chegou de forma mais grave, ele vai ter que ter um atendimento prioritário, vai ter que ter um atendimento na frente desse paciente que, uma vez avaliado por mim, é um paciente menos grave. Beleza? Tranquilo? Uma outra coisa, em 2007 e 2008, o Ministério da Saúde ele pregava que só poderia fazer a triagem e a classificação de risco enfermeiros. Isso tem sido mudado, que as novas diretrizes têm colocado que pessoas da área com capacidade e treinamento para tal. Então, ele não especifica, mas ele bota assim, pessoas da área capacitadas e treinadas para tal. Mas a normatização antiga falava que só um enfermeiro poderia fazer. Tranquilo? Deu para entender? A principal situação agora da minha escala de risco, a minha triagem, é eu priorizar esse meu paciente pela sua gravidade. Até aí, tranquilo? Então vamos lá. A gente separa na escala de Manchester algumas cores. Como é que são essas cores, Gustavo? A gente vai ter lá paciente vermelho, laranja, amarelo, verde e azul. Até aí, tranquilo? Vou repetir novamente. Paciente vermelho, laranja, amarelo, verde e o azul. O que eu preciso saber, Gustavo? O que para mim é o de mais importante nisso tudo? Quando a gente fala em relação à classificação de risco, à triagem, o que a gente vai pregar? Quem é esse paciente vermelho, Gustavo? É o paciente que entrou num estágio de emergência. Toda vez que eu falar que é uma emergência, é um paciente que ele não pode aguardar, ele não pode esperar atendimento. Na hora que ele chegar na unidade de saúde, ele já tem que chegar e ir direto para um atendimento. É o atendimento imediato. Eu não tenho tempo de espera para ele. Beleza? Para a gente, na escala de Manchester, tem a cor laranja sim. Quem perguntou? Tem, Débora. Acho que é Débora. Tem cor laranja sim. Escala de Manchester: vermelho, laranja, amarelo, verde e azul. O que geralmente nas provas eles costumam perguntar para a gente a respeito da escala de Manchester? Geralmente eles perguntam o seguinte: quem é esse paciente vermelho? Como eu já expliquei para vocês, é o paciente de emergência que não vai poder aguardar. Ele chegou e agora ele precisa ser atendido de forma imediata, sem aguardar. Exemplo, Gustavo, um paciente em PCR. Imagina agora, vou dar um exemplo, chego eu numa unidade que seja de saúde, reclamando que estou com uma dor de cabeça. Caraca, estou com uma dor de cabeça. Nesse meio tempo, eu já estou lá na fila aguardando um tempo, chega uma parada cardiorrespiratória. E eu vou chegar e falar, não. Eu cheguei primeiro do que ele vai aguardar aí, ele espera, depois que passar minha dor de cabeça e ser atendido, ele pode. Era assim que funcionava, isso acabou, não existe mais. Então, essa prioridade, paciente chegou, ele não pode aguardar, o paciente vermelho, paciente imediato. Quanto tempo, Gustavo? Não tem tempo, imediato, paciente de emergência. Chegou lá, pum, na hora. Beleza? Tranquilo? Aí a gente tem, em relação aos pacientes laranjas. Paciente laranja, Gustavo. Quem são esses pacientes laranja? Vou dar um tempinho para vocês me responderem. Quem são os pacientes laranja? Eu gosto dessa interação com vocês. Beleza. Paciente laranja é o paciente que a gente vai classificá-lo como um paciente muito urgente. Esse paciente muito urgente, ele só pode aguardar no máximo 10 minutos. Esse paciente urgente, ele não pode ficar muito tempo para ser atendido, porque eu tenho que lembrar que hoje, nesse exato momento, ele entrou como laranja. Agora ele é laranja. Mas se eu não prestar atenção nesse doente, ele pode se agravar e virar um paciente vermelho. Tempo de espera para o paciente laranja: 10 minutos.
questão de prova, quem é o paciente laranja? Paciente muito urgente. Beleza? Qual é o tempo de espera desse meu paciente laranja? 10 minutos. Tranquilo? Exemplo, Gustavo, de paciente laranja. Criança que deu entrada num estado febril. A gente sabe que a criança com febre, ela pode desenvolver, por exemplo, uma crise convulsiva. Então, ela é uma criança que não pode ficar ali esperando 1 hora para ser atendida, porque ela pode acometer outros problemas por conta dessa espera. Beleza? Tranquilo? Pacientes com rebaixamento de nível de consciência, mas hemodinamicamente estável, dependendo da situação, é um paciente laranja sim. Tranquilo? Aí a gente vai lá para o paciente agora amarelo. Caramba, Gustavo. Quem é o paciente amarelo? O paciente amarelo é aquele paciente que a gente classifica como um paciente urgente. Mas esse paciente urgente, ele pode aguardar até 60 minutos. Ou seja, até 1 hora de espera. Caraca, Gustavo. 60 minutos, 1 hora de espera? Sim. Débora, paciente vermelho é até 1 minuto? Não, Débora. Paciente vermelho, ele não tem minuto. Ele chegou na unidade sendo atendido. Ele já entra direto na forma mais emergencial possível. Tranquilo? Amarelo é o paciente urgente, né? É um paciente que vai aguardar, por exemplo, 60 minutos. Tranquilo? Aí esse paciente eu tenho lá, por exemplo, paciente de entorse. Um paciente que teve uma entorse. Caraca, Gustavo, o paciente está lá com dor e tudo mais. Eu vou avaliar os seus níveis de dores. Mas, no primeiro momento, ele é um paciente urgente. Não é um paciente de emergência. Não vai ser essa entorse que vai causar para ele, por exemplo, óbito. Beleza? Tranquilo? Eu não estou conseguindo enxergar vocês. Só que eu boto óculos e faz reflexo. Mas vamos lá. Melhorou? O que eu tenho que pensar? O paciente, para mim, que ele for classificado como amarelo, vai ser um paciente que eu não vou ter, no primeiro momento, um risco iminente de vida para ele. Então, esse paciente não vai ter complicações graves, ele não vai ter nada que seja de forma grave. Esse paciente, ele vai ser um paciente amarelo. Quem, Gustavo, vai ser um paciente verde? Vamos lá. Quem é o paciente verde, senhores? Muito bom. Paciente verde é um paciente pouco urgente. Esse meu paciente verde, ele é um paciente que ele pode aguardar, inclusive 120 minutos. Posto do CF, bacana, legal a beça. Beleza? Esse protocolo que eu estou falando é da escala de Manchester. Tranquilo? Por exemplo, um adulto que está fazendo um estado febril, tá lá, ele pode ser classificado como um paciente verde. O adulto, porque não vai levar esse paciente a óbito ou a comorbidades muito graves por conta disso. Beleza? Ou de repente um problema recente, como cheguei lá com uma dor abdominal. Ai, tô com uma dor abdominal, mas não é uma dor abdominal de região epigástrica. É uma dor abdominal, por exemplo, como se fosse uma cólica. É um paciente verde, tá bom? Tranquilo? Lembrando que tudo isso vai ser avaliado os outros parâmetros também, como por exemplo os sinais vitais. Tranquilo? E eu tenho aí pra gente, senhores, também os pacientes azuis. Quem são esses pacientes azuis? São os meus pacientes não urgentes. Esses meus pacientes não urgentes, eles podem aguardar inclusive até 240 minutos para poder ser atendidos. Geralmente, esses pacientes azuis, eles são pacientes ambulatoriais, que uma vez ao chegar numa unidade de saúde, eles são redirecionados para fazer esse acompanhamento de forma ambulatorial. Tranquilo? Deu para entender? Então, o que eu, Gustavo, preciso saber para eu poder fazer uma prova de excelência? Como é que funciona a escala de Manchester? Vermelho, laranja, amarelo
verde e azul. Beleza, Gustavo. Quem é o vermelho? O meu paciente vermelho é meu paciente de emergência, o paciente emergencial. Atendimento imediato que ele não pode aguardar. Exemplo desse meu paciente: paciente parado, paciente em grande hemorragias, é um paciente que tem que chegar e ser atendido. Um paciente com sinais clínicos sugestivos de AM é um paciente de emergência. Beleza? Agora, pô, Gustavo, tem um paciente laranja. O que é, Gustavo, um paciente, por exemplo, laranja? O paciente laranja é um paciente muito urgente, mas que ele pode aguardar, por exemplo, 10 minutos, desde que a sua vida não esteja de risco imediato. Exemplo, Gustavo, um politrauma. Estava eu vindo de bicicleta, ou estava vindo de moto, caí, me ralei todo, estou com o meu nível de consciência preservado, mas estou todo politraumatizado. Eu sou um paciente laranja, por exemplo, desde que eu também não tenha nenhum sinal característico sugestivo de, por exemplo, um quadro de hemorragia. Beleza? Paciente amarelo é um paciente urgente, mas que não tem riscos eminentes de morte. É um paciente que vai aguardar até 60 minutos para que ele possa ser atendido. Tranquilo? Alguém me perguntou aí alguma coisa. É só o UPA que tem essa classificação? Não, diversas unidades têm, inclusive unidades de emergências mesmo disponibilizam e usam dessa mesma classificação. Algumas, quando vocês chegam nas unidades, já tem até ela assim pendurada em algum lugar para poder você se identificar e ver como é que funciona. Na UPA é muito comum que você cole até um adesivozinho agora lá nas UPAs, né? Tu vai na UPA, ele te dá um adesivozinho, se você é verde, se você é amarelo, se você é laranja, se você é vermelho. Lembrando que todos os pacientes que chegam lá para ser atendidos na emergência, o verde pode se tornar amarelo? Pode. O amarelo pode se tornar laranja? Pode. O laranja pode se tornar vermelho? Pode. O vermelho não tratado, ele pode se tornar um paciente em óbito? Pode. Beleza? É isso que eu preciso me atentar. Então, toda vez que eu tiver prestes a estourar o meu tempo, ou se eu vi que meu paciente ele teve alguma mudança, eu, como profissional, tenho que chegar e fazer a reavaliação desse meu doente. No primeiro momento, eu avaliei, achei que ele era um paciente verde, mas após a reavaliação, eu posso falar que esse paciente agora se tornou um paciente amarelo, sem nenhum tipo de problema, e assim vai para todas as outras cores. Tranquilo? Então, o paciente verde é um paciente pouco urgente, que ele pode aguardar até 120 minutos. E o meu paciente azul é o meu paciente não urgente. Vai ser aquele meu paciente que vai ser redirecionado, por exemplo, para uma unidade de saúde básica ou até mesmo para um atendimento ambulatorial. Tranquilo, senhores? Diz para mim, dúvidas? Sabe o que seria interessante? É porque também fica difícil, né? Mas para quem pudesse, todo esse conteúdo eu tive assim o trabalhinho de tentar mandar para vocês por escrito, né? Então tá nos meus slides. Se vocês que já têm os meus slides, vocês podem acessá-lo. Peguem ele lá, tá lá no Telegram, na minha página do Telegram. Cara, Gustavo, onde que tá lá no Telegram? Vocês vão colocar lá na abinha pesquisar e vão botar assim, emergência com Gustavo. Aí vocês conseguem acompanhar sem nenhum tipo de problema. Beleza? Ah, alguém me perguntou, Gustavo, a cor preta não vai entrar não? Deixa eu explicar para vocês como é que funciona em relação a essa cor preta. A cor preta, ela também está mudando um pouquinho a sua nomenclatura para pacientes de cor cinza. Quem são esses pacientes, Gustavo, de cor preta ou de cor cinza? São os pacientes que já dão entradas em óbito. A escala de Manchester, né, ela prega a escala de organização e classificação de risco. Então, ela não fala muito do paciente de cor preta ou cinza, porque, teoricamente, todos estão vivos aguardando atendimento. Mas o paciente que ele já dá entrada na unidade em óbito é o paciente de cor preta ou cinza, tá bom? A gente pode ver essas duas nomenclaturas, tanto de forma preta quanto de forma cinza. Tranquilo? Mais algum questionamento? Eu vou colocar depois no final da minha live aquela caixinha de perguntas que vocês fazem e logo depois eu respondo também sem nenhum tipo de problema. Lembrando que eu já estou ajeitando, finalizando agora também todo o conteúdo de fundamentos para mandar para vocês. Vou mandar lá pelo Telegram. A gente começa a revezar as lives com emergência, com fundamentos, algumas coisas de farmaco,
Vamos ver também em relação ao que os outros professores estão falando, para não ficar batendo e ter as mesmas lives, né, com os mesmos assuntos repetitivos, e a gente acaba ganhando tempo utilizando outras lives. Beleza? Meu amigo Zinedine Zidane, gosto muito desse camarada. Galera, podemos começar então a falar sobre o método START? Quando a gente fala sobre método START, ele é um método também americanizado, né? Que hoje em dia o método START ele já sofreu algumas alterações que pra gente, deixa eu até tirar aqui que tá me dando reflexo, tá ficando ruim a beça. Já teve algumas alterações, algumas mudanças, mas que pra gente, pra prova, não adianta, não vale, então não tem o porquê da gente ficar discutindo ela aqui e perder tempo. Método START. Simples, triagem e rápido tratamento. Beleza? Antes de eu começar o método START, eu vou fazer uma observação. Muita gente está me pedindo para falar sobre afogamento. Muita gente. O que acontece? Eu, particularmente, eu nunca vi na IAGS perguntarem sobre afogamento. Até porque o protocolo de afogamento, ele varia muito, ele é muito complexo. Como assim, Gustavo? Porque o Ministério da Saúde ele vai te pregar uma coisa sobre afogamento. O Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, que tem praias e épocas de verão, ele vai te pregar uma coisa sobre afogamento. Em São Paulo, que a gente tem lá poucas praias, vão te pregar outras coisas sobre afogamentos. Mas eu vou, no final de tudo, fazer um aulão sobre afogamento, como a galera tem pedido muito, mas eu creio que seja algo muito difícil vir na prova da EAGS sobre afogamento. Beleza? Voltando. Método START, simples, triagem e rápido tratamento. Primeira coisa que eu preciso saber é o seguinte: qual é a finalidade do método START? Diferente da triagem e classificação de risco que a gente utiliza lá na escala de Munster, que serve para organizar a fila direitinho, atender por ordem de prioridade e patologia, o método START não é assim. Bum. Não, esquece tudo aquilo que você viu lá em escala de Munster. Quando a gente fala em método START, a gente vai falar sobre aquele boom. Primeira coisa, quando eu falo em método START, eu só utilizo o método START em AMV. AMV, quem sabe o que é AMV aí? Vou dar para vocês 2 segundos. Quem sabe o que é AMV? Beleza. O AMV é acidentes com múltiplas vítimas. Caramba, Gustavo. E a partir de quando é um acidente de múltiplas vítimas? Eu tenho um acidente de múltiplas vítimas quando eu tenho um número de quantas vítimas, senhores? Muito bom. O AMV é quando eu tenho acidentes com número igual ou maior a 5 vítimas. Caraca, Gustavo, vamos pensar numa coisa. Será que eu sozinho eu consigo atender 5 vítimas? Não consigo atender 5 vítimas. Se eu tiver sozinho, eu tiver 2 vítimas graves, eu já não consigo ter um atendimento de qualidade. Eu já não consigo ter um atendimento de excelência. Não tem como. Agora imagina se eu estivesse numa ambulância, onde eu só tenho uma maca. Lembra que a ambulância cabe, na maioria das ambulâncias, você só cabe uma maca. Aí você vai fazer, como é que você vai atender? 5, 10? Imagina a Avenida Brasil, que é comum a todos nós. 7 horas da manhã, 6 e meia da manhã, galera indo trabalhar pro centro da cidade. 2 ônibus colidem. Bum. Quantas vítimas a gente consegue ter mais ou menos em 2 colisões de ônibus 6 e meia da manhã? Naquele pico do rush, pessoal indo trabalhar. Ou então 6 horas da tarde, pessoal voltando do centro para poder ir para casa. Não dá. É muita gente. Então, visando um melhor atendimento, o que a gente vai falar sobre isso? A gente vai falar da seguinte maneira: o método START ele vai vir para eu salvar o maior número de vítimas possíveis. Beleza? O meu método START, eu não vou estar organizando nenhuma fila, não vou estar gerenciando nenhum tipo, não. Eu vou salvar
o máximo de pessoas que eu conseguir em tempo mais rápido possível. Por exemplo, quando eu vou iniciar um método START, a primeira coisa que eu preciso saber é o seguinte: antes de qualquer coisa, eu nem toco em ninguém. Não toco. A primeira coisa é eu chamar, gritar: ei, quem pode me ouvir? Quantos conseguem me ouvir? Vamos levantar a mão para você. Quantos conseguem ficar em pé? Aí os que ficaram em pé vão ficar em pé. Venham até mim. Aí essas pessoas, elas que ficaram em pé naquele acidente, elas vão conseguir vir na sua direção. Pá, 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 pá. Você não vai encostar em nenhuma delas. Você já vai direcioná-la para uma outra área, porque essa vítima já vai ser classificada como verde, ou muitas das vezes atendida e liberada até ali mesmo. Por quê? Ela tem um nível de consciência preservado, ela obedece a comandos, ela deambula. Então é um paciente verde, beleza? É um paciente que não está tendo nenhum tipo de comprometimento. Esse paciente ele pode chegar e ser atendido como verde ou até mesmo ser liberado no local sem nenhum tipo de problema. Tranquilo? Beleza? O que acontece? A gente tem que entender o seguinte: a gente tem pacientes que vai ser classificado como amarelo. Quem vai ser esse paciente que eu vou classificar ele como um paciente amarelo? É um paciente que ele está acordado, tá? O paciente amarelo ele está acordado, ele me responde, mas muitas das vezes ele tem uma impossibilidade, por exemplo, de deambular. Ele não está conseguindo andar. Teve uma fratura, por exemplo. Vamos pensar numa fratura não exposta, ele não tem uma hemorragia evidente, ele não tem sinais clássicos de hemorragia, ele é um paciente amarelo. Por quê? Ele pode aguardar. Beleza? Tranquilo? É um paciente que ele obedece a chamados, ele obedece a comandos, ele é um paciente que a gente pode atender sem nenhum tipo de problema, sem nenhum tipo de preocupação imediata dele morrer. Esse é o meu paciente amarelo no método START. Tranquilo, senhores? Agora, Gustavo, quem é o meu paciente vermelho? Meu paciente vermelho, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte: pensar na RPM. O que é RPM, Gustavo? Por favor, se você puder me orientar, me falar, me ajudar, como é que vai funcionar o RPM? RPM eu vou ter lá respiração. Se eu tiver a minha respiração maior ou igual a 30, esse meu paciente é vermelho. Se ele tiver uma respiração menor ou igual a 8, esse paciente é vermelho. Se ele tiver um preenchimento capilar maior que 2 segundos, ele é um paciente vermelho. Ainda que ele esteja lúcido e orientado, mas se ele tem uma perfusão capilar ruim maior do que 2 segundos, esse paciente ele pode estar evoluindo para choque, ele pode estar tendo uma hemorragia interna. Tenho que procurar sinais clínicos nele que pode me comprovar em relação a que esse meu paciente é um paciente que pode vir a óbito se eu não tratá-lo de forma com mais responsabilidade e observância desse caso dele. Tranquilo? E o outro é o estágio mental, o nível de consciência. Paciente, de repente, obnubilado, paciente desorientado, paciente que esteja totalmente ali fora de si. Ele é um paciente vermelho. Agora, eu tenho que saber se ele é um paciente que está fora de si porque ele está histérico, está nervosinho, porque passou do acidente, está lá com os nervos à flor da pele, ou ele é um paciente que está apresentando mesmo um quadro de desorientação, porque apresentou um TCE, teve algum trauma grave, beleza? Vou te repetir o que é o RPM. RPM, respiração, perfusão e estado mental. Tranquilo? Eu vou ter lá agora, no RPM, respiração, eu vou ter perfusão, e vou ter status mental. Como é que vai funcionar isso? Toda vez que eu tiver lá meu paciente, que eu considero ele como vermelho, ele vou ter que avaliar esses 3 critérios nele.
Lembra que vai ser uma rápida triagem, eu preciso de uma velocidade para poder atender esse cara, então eu não posso ficar ali, por exemplo, aferindo pressão arterial, pega o oxímetro de pulso, bota no oxímetro de pulso, vamos ver o HGT desse cara. Não posso, eu vou perder muito tempo. Então o que eu faço? Respiração, perfusão e avaliação de nível de consciência. Se ele respira mais do que 30 impulsões respiratórias por minuto, opa, paciente vermelho. Se ele respira igual ou menor a 8 impulsões respiratórias por minuto, ele é um paciente vermelho. O cara tá lá. Paciente vermelho. Preenchimento capilar, perfusão. Tá vendo aqui? Eu apertei, eu tenho que preencher. Viu que mudou a coloração do meu dedo? Não sei se vocês conseguem ver bem. Isso tem que ser em menos de 2 segundos. E quando eu soltar, o meu dedo ele tem que voltar para a sua coloração normal. Quando isso não acontece, é porque eu posso estar tendo, ou melhor, não está tendo, um abastecimento periférico de forma adequada. Isso pode ser causado muitas das vezes por um quadro de hemorragia interna. Se não tem um abastecimento adequado na minha periferia, eu não tenho sangue chegando na minha periferia, eu não tenho oxigênio chegando na minha periferia. Então esse meu paciente não é um paciente grave. Muitas das vezes eu vou chegar lá e já pode estar inclusive apresentando cianose de extremidade. Beleza? Só que eu não preciso estar cianótico para avaliar e falar que ele é um paciente vermelho, não. Só se, deixa eu pegar um outro dedo, só de eu apertar, finge que eu apertei e nada. Tô apertando e nada, nada. Demorou quase 5 segundos para poder mudar a minha coloração, ou seja, é mais do que 2 segundos. Esse meu paciente é um paciente grave, ele é um paciente vermelho. Tranquilo? E a gente tem que avaliar também em relação ao estado mental. Se um paciente tiver com a sua escala de Glasgow rebaixada, ele é um paciente vermelho. Principalmente, se já tiver lá menor do que 13, já é um paciente que a gente vai classificar ele como vermelho. Se é um paciente que está desorientado, obnubilado, não obedece comando, não tem abertura ocular, por exemplo, espontânea, você fala com ele, ele não te responde, só responde estímulos áudicos, por exemplo. Se ele não consegue ter uma boa mobilidade física, ele só retira a dor, essas coisas, eu vou ter que avaliar tudo isso de forma rápida e classificar esse doente como vermelho. Beleza? Agora eu quero fazer uma pergunta para os senhores. Pergunta de prova. Método START. Teve uma explosão dentro de um depósito de gás. Bum! Apareceu 50 vítimas de diversas cores. Pacientes vermelhos, pacientes amarelos, pacientes verdes. Na minha parada cardiorrespiratória, eu vou classificá-la de que cor, por gentileza? Paciente de parada cardiorrespiratória, no método START, ele é um paciente preto ou cinza. Ele é um paciente ao qual eu não vou investir no primeiro momento. Cheguei com a minha abordagem, chamei, meu paciente não me respondeu. O que eu faço? Faço a manobra de abertura de vias aéreas como nós já aprendemos nas aulas passadas. Chin lift ou jaw thruster. Fiz manobra de abertura de vias aéreas. Ele não respirou, ele não respondeu. Infelizmente eu vou deixá-lo e vou passar para o próximo. Beleza? Tranquilo? Isso é um método americano que a gente utiliza muito aqui ainda. A gente utiliza muito no Brasil em relação à filosofia do método START, porque ela é simples. Então, por ela ser simples, facilita muito em relação a gente conseguir atender esses pacientes de múltiplas vítimas de forma muito rápida, muito eficaz. Lembrando o seguinte, alguém tinha me perguntado sobre fluxograma. Quando a gente fala em fluxograma, o método START ele trabalha muito em relação ao fluxograma. Até porque no método START a gente vai separar esses pacientes por ilhas. Como assim, Gustavo? Geralmente eu tenho lá
toldos coloridos muito grandes que eu formo no chão, né? Em cores de vermelho, amarelo e verde. Meus pacientes todos que chegarem lá e colocarem como vermelho são pacientes que eles não podem aguardar. Então o que acontece? Deixa eu só explicar para vocês a dinâmica de um método START, que às vezes a gente na teoria a gente lê, mas e aí, Gustavo, o que é o método START? Como funciona o método START? Houve um acidente. Eu preciso isolar as áreas, eu fecho as ruas e eu coloco uma via exclusiva para o meu carro de socorro chegar. Não passa mais nada, mais ninguém. Só o meu carro de socorro. Fiz lá, separei tudo direitinho, né? Coloquei lá vermelho, amarelo e verde. Quando o meu carro de socorro ele chega, ele já vai ter que chegar. O pessoal muitas das vezes nem desce, já fica esperando dentro do carro mesmo. Eu coloco aquela minha vítima vermelha lá com ele. Às vezes eu coloco uma vermelha e uma verde, por exemplo. Eu vou direcionar esse paciente para um hospital. Lembrando que toda vez que eu utilizar o método START, eu não posso sobrecarregar uma unidade específica. Existe o que a gente vai chamar o gerente de eventos. Quem vai ser o gerente de eventos, Gustavo? Só para a gente entender. Vai ser aquele cara que, junto a uma regulação médica, ele vai direcionar para onde que vai ser levado esse hospital. Por exemplo, eu tenho um grande hospital, eu tenho um hospital de grande, só um minuto, tem um hospital de grande emergência, mas esse hospital não tem neurologia. Adianta eu levar um paciente de neuro para esse hospital? Não adianta, né? Só um segundo. Ô Lucas, eu tenho que te agradecer quantas vezes? Pô, cara, tá gritando, tá sendo tudo aqui, cara. Pronto, voltei. Então, esses meus pacientes, eles precisam ser conduzidos para o hospital segundo a sua especialidade. Por exemplo, se eu tenho um paciente com traumatismo craniano encefálico grave, e esse meu paciente com traumatismo craniano encefálico grave, se eu pegá-lo e levá-lo para uma unidade de centro ortopédico, não vou adiantar muita coisa, porque ele precisaria de quê? De um neurologista. Então eu preciso ter essa sensibilidade para quê? Para eu poder otimizar o atendimento e poder ajudar em relação a esse meu indivíduo. Beleza? Tranquilo? E aí, senhores? Dúvidas? É muito tranquilo, né? O que eu tenho que pensar? RPM. Respiração. Maior que 30, menor do que 8. Perfusão periférica. Maior do que 2 segundos. É sempre maior do que 2 segundos. E em relação ao nível de consciência. Tranquilo? Beleza? Pô, vim pra casa da minha mãe, a casa da minha mãe tá lotada, tá cheia. Tentei pegar um pedacinho aqui, mas o pessoal lá embaixo é uma bagunça terrível. Mas e aí? Quero ouvir de vocês agora o que ficou de dúvida, por exemplo, em relação ao método START. Respiração. Yasmin, a respiração ela vai ser sempre maior do que 30 ou menor do que 8. Maior ou igual a 30 ou menor ou igual a 8. Tá bom? Se eu tiver essas alterações, esse meu paciente ele é vermelho. Perfusão periférica maior do que 2 segundos e confusão mental. Beleza? Tranquilo? Muito bom, Sabrina. Isso aí mesmo. Beleza, senhores? É isso aí. Senhores, o que eu vou fazer? Aproveitar que está cedo, queria uma opinião de vocês, né? A respeito disso. Eu ia fechar essa live agora. A PCR é considerada de cor preta. Eu não paro para fazer RCP em ninguém. Beleza? Sem ficar bem claro. Então, o Igor me perguntou em relação se eu tenho alguma experiência que eu possa compartilhar em relação ao método na prática. Tenho algumas que são bem traumáticas, né? Bem pesadas, que inclusive não gosto. Respiração, Isa, maior ou igual a 30. É vermelho, tá? Por exemplo,
Tarso da Silveira, naquela época quando aquele camarada entrou lá fazendo aquela arruaça dentro da escola. É uma parada que tivemos que utilizar o método START. Mas vou te dar um outro exemplo de situação do método START. Avenida Brasil, acho que era por volta das 19 horas ou 18 horas. Um rapaz briga com um motorista de ônibus ali em cima daquele viaduto da Ilha do Governador. Foi da Ilha ou foi da Penha? Da Ilha do Governador, né? E nessa briga ele pega e mete a mão no volante, de acordo com o que foi notificado nas reportagens posteriormente, né? O que aconteceu? Lá nós tivemos um ônibus lotado, hora do rush, o pessoal voltando do trabalho, tem que utilizar o método START. Como é que você faz? No meio da Avenida Brasil, naquele grande fluxo, onde você precisa fechar as vias para poder... Você precisa de espaço, porque quando a gente tem o método START, a gente separa em zona quente, zona morna e zona fria. A zona fria é a zona de transporte e tratamento. Como é que vai funcionar isso, Gustavo? Zona quente. Zona quente é onde eu tenho ainda chances de perigos eminentes. Por exemplo, o ônibus caiu. As pessoas estão dentro do ônibus ainda, uma por cima da outra, às vezes com suspeita de vazamento de óleo ou alguma coisa que possa, a via não estar fechada, de repente causar novos tipos de acidentes, como ele caiu de cima do viaduto, algum pedaço de concreto, de reboco que estava pendurado cair. Então isso é uma zona quente. Então o que o método START ele me ajuda? Lembra que eu falei lá? Eu chego e chamo: senhores, quem consegue levantar e sair daí? Vem até mim. Aí as pessoas se levantam e saem e vêm na nossa direção. Posteriormente a isso, né, de forma a supervisionar, fazendo aqueles 3 S, para que a gente possa ver se é na situação de segurança, porque eu não sou super-herói, eu não tenho armadura, eu não tenho peito de ferro, então eu preciso tratar sempre com a máxima responsabilidade e segurança possível. Eu não posso deixar que nessas situações a adrenalina e a emoção ela venha tomar conta. A partir do momento que eu deixo a adrenalina e a emoção tomar conta, eu tenho 50% de chance de me tornar uma outra vítima. Beleza? Em alguns casos, esses 50% ele até aumenta, senhores. A gente fica com mais chances ainda de se tornar uma nova vítima. Então aquela área onde estão as vítimas lá é a área quente. Então o que eu vou ter que fazer? Pegar aquelas vítimas, retirar aquelas vítimas. Muitas das vezes eu não a retiro de forma de estricação padrão, não utilizo essa estricação, eu a retiro da forma que eu posso, que eu consigo, e a levo para a área morna. Na minha área morna eu vou ter uma reclassificação de qual é a cor dessa vítima. Por exemplo, eu tirei aquela vítima achando que ela era uma amarela, mas quando chegou na morna ela pode ter virado uma vermelha? Pode. Até porque no meio daquele furdunço todo, né, aquela bagunça toda, aquela correria, você tem que afastar o curioso, você tem que proteger a área, você tem que tentar ajudar a vítima. Muitas das vezes aquela vítima você avaliou de uma forma que na zona morna, com mais calma, as outras pessoas que estiverem lá te ajudando vão poder fazer uma reavaliação melhor. E na área fria, eu vou tratar esse doente e vou transportá-lo com segurança. A pergunta foi: Gustavo, é possível que caia estratificação de paciente na EAGS? Creio que não. Antigamente ainda tinha lá o item de transporte no edital, né? Tinha lá transporte. Agora eles separaram como principais emergências, né? Principais emergências, senhores, aglobam diversas coisas. Porque ele pode te falar que ele acha que é uma principal emergência e não tem um manual específico que fala assim: isso aqui são principais emergências. Tudo que eu acho que é principal emergência eu coloquei para vocês ali no slide. IAM, TEP, hemorragia, síndromes compartimentais, falando sobre traumas de tórax, sobre tensão no tórax, tamponamento cardíaco, AVC, crise convulsiva, síncope, desmaio,
pacientes politraumatizados, feridos, pacientes com alterações metabólicas, acidose, alcalose, hipoglicemia, hiperglicemia. E isso eu coloquei lá para vocês no slide como eu acho que possa ser principais emergências, queimado, entre outras coisas mais. Já tá lá, Pablo. Já tá lá, já para ter comido metade dele, Pablo. Tô brincando. Mas assim, isso para mim são as principais emergências. Eu creio, eu acredito isso como principais emergências. Depois, assim, se vocês puderem me dar um feedback sobre os slides, né? Se vocês estão tendo alguma dificuldade, se vocês acharam que ficou bom, se está legal, se está bacana, eu agradeceria a vocês. Fora isso, senhores, alguma dúvida? Não? Assim, são 5 horas da tarde. Eu não sei se vocês vão ter alguma live agora, por esse horário. Se alguém puder me responder, eu ficaria muito agradecido. Se não tiver, o que vocês acham, de repente, da gente falar sobre crises convulsivas? É um tema também rapidinho, a gente consegue trabalhá-lo de forma bem tranquila. Só queria aí um feedback positivo de vocês. Então, vamos lá. Para quem não conseguiu acessar lá no Stories, como é que a gente vai fazer? Entra na página do Telegram, põe lá no pesquisar, vocês vão escrever Emergência com Gustavo. Vai aparecer lá como se fosse um canalzinho meu do Telegram. Já estão lá os meus vídeos e os slides. Beleza? Tranquilo? O que acontece? Dá pra gente fazer agora. Por exemplo, se a gente for fazer agora, a gente vai fazer de 5 às 6, ou de repente até antes, porque é um tema curto, dá pra gente falar sobre crise convulsiva, inconsciência, síncope, essas coisas. E, posteriormente, vocês têm uma horinha de descanso para vocês tomarem um café, beber uma água, fazer um lanche e assistir a live das 19 horas. O que vocês acham? Ou a live da Fernandona, 19 horas. Então, o que vocês acham? De 5 às 6, eu paro, de repente até uns 15 minutinhos antes. Vocês vão lá e façam um lanche, alguma coisa assim do tipo, e depois vocês voltam para poder assistir a aula da Fernandona. Então vou fazer o seguinte, vou encerrar essa, vou salvar, vou lançar lá no Stories e já abro logo em seguida em relação para a gente continuar falando sobre crise convulsiva. Beleza? Chama todo mundo que você está vendo que não está aí ainda. Por quê? Para poder assistir a aula ao vivo, fazer as perguntas, coisas todas. Tá bom? Vou encerrar essa daqui, já vou salvar, vou lançar e tudo mais. Olha lá, a dona Juliana, minha aluna muito dedicada, estudiosa beça. Grande abraço. Beleza? Então tá. Vamos lá, galera.